Mateus 26, versículo 47, diz assim o texto: enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e cacetes, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. O seu traidor dera-lhe um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. Olha o que ele disse: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. E pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai para que me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como pois cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saístes com espadas para me prender, como um assaltante. Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós nos colocamos debaixo da tua graça por essa palavra, e colocamos o nosso espírito aberto para ouvir a tua voz, para ouvir o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Uma coisa me impressiona nesse texto, irmãos, é que Judas combinou com os soldados. Ele disse: o homem que eu beijar, esse é Jesus. Ou seja, Jesus era tão parecido com gente, que Judas teve que beijar ele para discernir, para que eles pudessem discernir que ele era Jesus. Jesus era tão parecido com pessoa, não tinha nada nele de diferente de pessoa, que para os guardas saberem que ele era uma pessoa, que era aquela pessoa que eles estavam querendo, Judas combinou: eu vou beijar ele, e o homem que eu beijar, esse vocês prendem, porque esse é Jesus. Então, isso foge um pouco do cristianismo que nós vivemos nos dias de hoje, onde parece que Jesus não foi uma pessoa. Parece que às vezes até o pastor não é uma pessoa. Às vezes dá a impressão até que o cara que está pregando não é uma pessoa, é alguém que veio do céu, o homem que veio do céu. Eu me lembro quando eu era menino, passava um filme assim, O Homem que Veio do Céu. Lembra disso? Tu lembra, né, Josi? Então é isso. Mesmo quando Jesus estava para ser preso, a Bíblia diz que um homem puxou da orelha. Outro livro diz que foi Pedro que puxou da espada e cortou a orelha de um guarda. Na realidade ele não deu para cortar a orelha, ele deu para cortar a cabeça, mas ele errou, pegou só na orelha, né? O cara deve ter tirado e pegou na orelha. Ninguém mira só na orelha, né, irmão? É ou não é? Você pegou a faca, você vai mirar, vou dar bem aqui nessa orelha. Não. O cara deu para no pescoço, ele tirou, pegou na orelha, certamente. E aí Jesus pegou e curou aquele homem, curou a orelha do homem que veio prender, e disse para Pedro: guarde a tua espada, guarde a tua espada. Não são dias de usar a tua espada. Estava ouvindo aqui o pastor Cristiano ministrar o louvor e falando sobre isso, dizendo que não são dias só, não é mais de uma pregação que a gente precisa. A gente está entulhado de palavra, irmãos. Todo domingo a gente está na igreja, é uma avalanche de revelações, é uma avalanche de palavra. Eu estava lá em casa essa semana, um pastor foi lá me visitar, ele viu a minha coleção de Bíblias,
Bíblias de tudo quanto é país, em tudo quanto é línguas. Então não é falta de palavra que a gente tem. A gente não é de mais uma pregação que a gente precisa. O que a gente precisa realmente é entender o que Deus disse já a nosso respeito e nos mediante a isso. Não é de mais uma pregação. Então são dias de embainhar a nossa espada, colocar a nossa espada na bainha, porque o Senhor está usando a dele. E quando o Senhor está usando a dele, a gente não precisa usar a nossa, amém? São dias que é o Senhor quem está fazendo do jeito dele. Então tá algumas coisas que a gente estava fazendo do nosso jeito, o Senhor diz assim, ó, embainha tua espada. Porque ele falou para Pedro o seguinte: você acha que eu não tinha condição de orar agora, e meu pai mandar uma legião de anjos agora para mim, e me tirar daqui? Ou você acha que eu estou sofrendo aqui e meu pai está pouco se lixando para isso? Não, eu estou aqui para que se cumprisse o que fora dito. Eu estou aqui porque eu estou aqui cumprindo as escrituras. Eu estou aqui padecendo esse momento porque eu estou num cumprimento de uma profecia. Aleluia, é isso que nós temos que discernir. Porque tudo que a gente faz é querer se livrar do momento. E às vezes nós estamos vivendo um momento para cumprir algo eterno que foi falado sobre nós. Amém, irmãos? Nós temos uma graça de sair das coisas ruins. E a gente às vezes nem aproveita os benefícios das coisas ruins. Porque as coisas ruins, elas sempre vêm carregadas de lições. As coisas ruins sempre deixam uma lição para a gente. E o Davi, o rei Davi, quando escreveu o Salmo 119, ele teve graça quando ele disse: foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Porque tem coisas que você só aprende no meio da dor, no meio da dificuldade. Porque quando você está no meio da dor, você tem que parar tudo e concentrar naquilo. E às vezes o que nos falta é falta de concentração num ato. A gente está se distraído com muitas coisas. Estamos que nem Marta, Jesus em casa e Jesus dizendo: Marta, Marta, você está distraída e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Aleluia. Nós estamos distraídos com muitas coisas, e o pior é a gente faz tudo em nome de Deus. E a maioria das distrações nossas, a gente ainda alega que foi Deus que nos deu para fazer. E a gente diz: não, Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, nós vamos perdendo amigos, vamos perdendo a família, vamos perdendo recursos, vamos perdendo condições, vamos perdendo saúde. E a gente diz: eu estou fazendo a obra do Senhor. Não, querido, a obra do Senhor agrega, a obra do Senhor ajunta. Amém? A obra do Senhor, ela aperfeiçoa. A obra do Senhor não é para isolar ninguém, não é para tirar ninguém do corpo de Cristo. Amém? A obra do Senhor, quanto mais você faz, mais pessoas você vai querer agregar aquilo que você está fazendo. E Efésios 6:17 diz que a espada é a palavra de Deus. Então quando o Senhor está dizendo: guarda a tua espada, Jesus, ele está dizendo o seguinte: agora eu estou usando a minha espada. Quando Deus está usando a espada dele, a nossa não faz muito efeito. Quando Deus está usando a espada, a nossa vira um canivete, irmão. Amém? Então tem algumas coisas que é o Senhor que está ministrando nesses dias. A partir da cruz. A cruz, querido, é um trono de misericórdia para o homem caído, para todas as necessidades deste homem, no corpo, na alma e no espírito. Ei, a cruz, ela é completa. A cruz é um trono de misericórdia para o espírito, para a alma e para o corpo. Então, se a cruz regenera o meu espírito, por que ela não pode restaurar a minha alma e curar o meu corpo? Não, a obra é completa, amém, irmãos? A obra é completa. Por que eu acho que Deus só quer fazer uma parte? Por que eu acho que o meu espírito pode ser regenerado, mas a minha alma não pode ser restaurada? E como nós falamos no domingo passado, a maioria das enfermidades é causa de lashon hará. Lembra disso? Quem esteve aqui domingo passado? A língua maledicente. Uma língua maledicente, ela gera enfermidade na congregação. Pessoas vão ficando doentes. Amém? Pessoas vão ficando más. Por quê? Porque emocionalmente elas vão se perdendo. E nós estamos num momento hoje. Eu nem me lembrava disso que o Cristiano falou do dia do retiro. Porque eu sou assim, de vez em quando eu entro no lugar, ligo o som e viajo. Estou com um monte de coisa para fazer, mas daí como eu não sei como começar, eu não começo. Eu paro tudo, ligo um som, fecho a porta e fico lá viajando.
meia hora, 1 hora, 2, às vezes a tarde inteira. E cheio de gente ligando, zap chegando, muito zap, né? E muita coisa chegando. Todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer 10 minutos. E aí todo mundo quer 10 minutos. Eu ponho a cabeça para fora assim, eu digo, meu Deus, está aglomerado. Eu vou ficar aqui. Muita gente querendo. Não, esse pastor é 10 minutinhos, é 5 minutinhos. O pastor precisava falar uma coisa, precisava contar um sonho. Às vezes o cara está contando sonho para mim, eu estou assim, eu não estou entendendo nada, porque eu estou em outra órbita. Mas todo mundo quer falar, só que a gente não tem a capacidade de esperar o momento certo de fazer as coisas. Às vezes a gente está conversando com alguém, chega o irmão e entra no meio. Ó, pastor, Pai do Senhor, eu digo, você está conversando ali, a pessoa entra no meio e pega na mão, não é assim? Eu estou falando de outras igrejas, não dessa, irmão. Estou falando de outros crentes, esses crentes mal educados. E aí, de segunda-feira, amanhã, todo mundo já ligou hoje para mim, diz assim, amanhã o senhor está no escritório? Eu digo, estou, não estou. Quer dizer, eu estou, mas não estou. Eu estou, mas dependendo do dia eu não estou. Por quê? Porque eu entro na minha sala, fecho a porta, boto um som e fico ali viajando. Aí de repente vem uma palavra, eu dou a mesma palavra para todo mundo que vem conversar comigo que dá certo. 2 colheres de sal, 3 de açúcar, 4 de trigo, bate bem, deixa descansar meia hora, põe no forno e come, meu filho. Parece que a gente está sempre esperando alguém resolver os problemas da gente, irmão. Eu não estou me isentando disso. Eu estou dizendo que você precisa ter as suas experiências com o Espírito Santo. Eu estou dizendo que você precisa ir para casa, ligar o som, amém, e ficar lá. Eu estou dizendo que eu não estou me isentando do que Deus me chamou para fazer. Não, agora o pastor Luiz não atende mais ninguém, atende gente o dia inteiro. Mas eu não vou ficar aconselhando a mesma pessoa por 20 anos. Amém, isso aqui é uma igreja, é um exército, não é uma creche. Nós estamos formando um exército que vai tocar as nações. Pessoas que vão abrir negócios nessa cidade e vão enriquecer e vão enviar milhões para as nações. Se eu estou aí na cadeira, eu jogo a minha cadeira para cima e digo, sou eu esse homem aí que o senhor falou agora. É verdade, pega aí, pega mesmo. Talvez você vai ser um médico, talvez você vai ser um enfermeiro, talvez você vai ser um comerciante, você vai abrir uma lojinha. Pega aí, pegou a lojinha. Atrás do balcão, aquela lojinha, daqui a pouco você abre outra, e abre outra. Daqui a pouco você tem uma rede, uma franquia, já pensou nisso? Mas não, é que a nossa mente não alcança essas coisas, porque a nossa mente está presa na dor, nós não sabemos administrar o eu, nós não sabemos administrar nossas vidas. Dá um problema, a gente já puxa da espada, e o pior, a gente já quer usar a palavra para arrancar a cabeça de alguém. Ainda bem que a pessoa tira a cabeça, pega só na orelha. E Jesus disse assim, Pedro, guarda essa espada, você não está entendendo o que está acontecendo? Convém que eu passe por isso, eu estou cumprindo a profecia. Tem gente que está vivendo e está cumprindo a profecia, a gente não pode fazer nada, o que a gente pode ir lá é chorar com ele, mais nada. Tem gente que está ali para cumprir a profecia, o que a gente pode é se alegrar com ele. Tem gente que Deus fala de assim, você vai lá e vai ajudar a resolver aquele problema. Aí você vai e põe a mão e resolve. Mas tem coisas, irmão, que você não pode isentar as pessoas de viver. Amém? Amém? Porque senão as pessoas vão ficando fracas. Pessoas fracas, que não sabem se defender. Não, enfia um espinho no dedo, ela já quer amputar o braço. Pessoas que não sabem brigar, que não sabem discutir, não sabem confrontar, não suportam uma afronta, não suportam uma briga. Nós estamos formando um exército aqui, irmãos. Amém? Um exército, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Tito. Essa palavra de Tito, ela é muito falada aqui, mas é uma palavra que sempre me reposiciona.
Irmão, eu quase não uso terno. Eu estava esperando um pouco de crente casar para mim ir nos casamentos e usar, mas esses crentes não estão casando também. Eu digo, eu vou usar meus ternos, senão eu não vou usar mais. Não é? Você que está solteiro, casa logo, pelo amor de Deus, tá, meu filho? Para nós usar nossos ternos. A gente fica esperando um casamento na congregação para usar o terno. E aí eu fico, passa um mês, 2, 3, ninguém casa. Eu digo, Jesus, o terno não vai servir mais. Tito capítulo 1. Olha o que diz Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho. Se ele está chamando de verdadeiro filho é porque tinha filho falso. Ele diz, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Depois tem uma série de requisições ali para o presbítero, mas só até aqui. Paulo diz assim, Tito, você é meu verdadeiro filho. E sabe o que eu fiz? Eu te deixei aí para você colocar em ordem o que ainda resta. Essa palavra ordem não é a mesma palavra para organizar, é ordem. Ordenar é uma coisa, organizar é outra. Quando Paulo diz para Tito, eu te deixei em Creta, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo, eu te deixei aí para você terminar o que eu comecei. Amém? Nem tudo que você começou, você vai terminar. Por isso nós precisamos do discipulado, precisamos do apacentamento, precisamos de pessoas de transferência, que transfiram o seu coração, que transfiram o seu legado. Quando ele disse colocar em ordem, não estava falando precisamente de organizar. Lembra quando Jesus foi multiplicar os pães? O que é que Jesus, antes de multiplicar os pães, o que é que Jesus disse para os discípulos? Organizem, sentem de 50 em 50, de 100 em 100. Ou seja, Jesus mandou organizar, mas organizar para receber, não organizar para multiplicar. Porque quem multiplicou foi Ele. A gente não organiza para multiplicar, a gente coloca em ordem, querido, para que a gente organize o que é natural. Mas tem coisas que é só Ele quem faz, não somos nós. Amém? O problema é esse, que às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus na congregação. A gente tem que fazer o nosso, quem faz o dele é Ele. Ele disse, vocês organizam e eu multiplico. Na realidade, se você for analisar, você percebe que Jesus não multiplicou os pães, Jesus repartiu. E os pães multiplicaram. Jesus repartiu, e Ele repartiu e multiplicou. Só multiplica se repartir, meu amigo. Aleluia. Jesus não disse, olha, senta de 50 em 50 que eu vou tentar aqui, não. Ele disse, vocês organizam o que é natural. Porque organizar tem a ver com o que é natural, ordenar tem a ver com o que é sobrenatural. E quer saber de uma coisa? Às vezes, para que Deus volte a ordenar na congregação, a gente tem que desorganizar algumas coisas. Porque às vezes a gente está tão organizado que Deus não consegue ordenar. A gente organiza para ordenar, não organiza para substituir o que Ele vai fazer. A organização humana não pode substituir o que Jesus vai fazer, o que Jesus está fazendo. Então, quando o Senhor diz, eu vou ordenar aqui alguma coisa, talvez nós vamos ter que desorganizar algumas coisas. Por isso que quando Jesus entra numa casa, entra numa família, antes de organizar, há uma grande revolução de desorganização, irmão. Porque parece que a gente estava tudo sob controle, e agora a gente está perdendo o controle de tudo. Porque o Senhor está movendo as águas, amém? Então nós precisamos entender isso. Louvado seja Deus. E como é que Ele ordena? Ordena a partir da nossa mente, de um reposicionamento. Nós precisamos saber quem nós somos. Irmãos, não tem jeito. Você dizer para mim que você consegue entrar num quarto e orar com o telefone ligado e você consegue se concentrar em Deus, não consegue. Isso é uma utopia. Nós passamos o dia inteiro conectados nas redes sociais, mas desconectados conosco mesmo. Nós estamos desconectados conosco. Faz um favor para mim amanhã. Não, faça para você. Você vai ver uma coisa.
Fique com o celular desligado uns 2 dias para você ver o que acontece. Você vai ter a mesma abstinência que um viciado de drogas tem. Alguns vão ter a mesma abstinência que um viciado em drogas tem. Eu sei, a gente usa, eu também uso, eu trabalho, mando mensagem o dia inteiro para os pastores, ministros que estão em outros países. Mas hoje, irmãos, tire de uma criança, tire de um adolescente, fique assim com ele 2 dias, vamos combinar, você não vai usar o celular. Vai ter abstinência, irmãos. Abstinência. Por quê? Porque nós estamos desconectados conosco mesmo. Nós estamos ligados com tudo e desconectados conosco. Nós precisamos nos conectar conosco. Nós estamos carregados de informação. Quando você vem pregar num culto desse, é tanta informação que a gente tem para passar que a gente não sabe às vezes nem por onde começa. E a gente vai ficando forte, sábio, a mente inteligente, sábio na cabeça e fraco nas emoções, porque é muita informação. E a gente vai desconectando da gente mesmo. E a gente não consegue mais valorizar os momentos de estar junto. Irmão, eu não estou pregando para você não, estou pregando para mim. Viu? Essa mensagem é minha, é para mim. Estou falando para mim também. Viu? Amém? Aleluia. Irmãos, essa abstinência, experimente para você ver. Eu sei que é útil. Eu tenho tudo ali, meus esboços estão ali, minhas mensagens estão ali. Falo com gente no mundo inteiro. É prático, é bom. Mas, irmãos, quando você precisa estar com você mesmo ou com Deus, você precisa parar. Senão você não consegue. Você desconecta. Irmãos, é a mesma abstinência. Ei, eu já usei drogas. Eu sei o que eu estou falando para você. É a mesma ansiedade, insatisfação crônica, impaciência, baixa tolerância, frustração, porque você quer resolver, você está tão acostumado a resolver tudo na hora. A gente acostumou ou não acostumou a resolver tudo na hora? Por quê? Ficou prático? Ficou ou não ficou? Ah, não, para quem? Para depois, já faz agora, já manda um zap. Pronto, já resolve, aí pronto, você tem a satisfação. É ou não é? Fala para mim que é. Não, só fala, assume. Quando aparece aquela bolinha azul, não dá vontade de apagar todas elas? Dá ou não dá, gente? Fala para mim. Por quê? Porque a gente está na ansiedade da conclusão. A gente quer resolver tudo, como se a gente fosse resolver tudo naquele dia e fosse dormir em paz. E a gente já vai dormir na ansiedade de acordar no outro dia. E nós não estamos percebendo, mas estamos ficando doentes, emocionalmente doentes. Nunca tivemos um cenário com tantos prisioneiros no mesmo lugar, na mente. Pessoas prisionadas na mente. Estava lendo um livro do Augusto Cury, o homem mais inteligente da terra. Cara, que livro, você deveria ler. Ele disse que a nossa média de idade é 80 anos, mas hoje parece que em 20 anos passou toda a nossa vida. Parece que os dias estão, esse ritmo frenético, ele nos torna individualistas, insatisfeitos, e a gente não percebe. Eu estou falando de coisas que a gente não percebe, e está gerando doença. Tem novas doenças hoje no cenário mundial. Tem ou não tem novas doenças? Doenças que a gente nunca viu. Hoje as crianças estão sendo levadas no médico com crise de ansiedade. Estão sendo feitos aparelhos para as crianças. Não é? A gente tem aparelhinhos para as crianças brincar até na mão. E a gente fala com a criança, não, é que eu tenho uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade é por quê? Por quê, irmãos? É crise de ansiedade porque nós entulhamos a mente delas de informação. Quem aqui brinca de forca com o seu filho? Brinca de dama? De biloquê, lembra do biloquê? O peão? Ioiô? Não, você não sabe o que é bom.
Pelica. Não, pelica você não sabe o que é bom. E a gente diz, não pode brincar que ele põe na boca. Ninguém, irmão, eu nunca soube de alguém que morreu com pelica, mas que era perigoso. Não é? Sempre morria 1, 2 ou 3, mas assim, era pouco. A gente ia tomar banho no rio, amarrava a zorba com um barbante, né? Depois tirava e dava com ela na pedra, para chegar em casa seca, para a mãe não bater. É ou não é? Zoeira total, meu amigo. Mas se vivia. É ou não é? Quem já pulou um muro para apanhar goiaba? Meu Deus! Quem já botou rojão na porta de alguém e saiu correndo? Vocês não sabem o que é maldade. Quem já trocou portão, aqueles portãozinhos de ferro, lembra? Nós vinha da discoteca de madrugada, vinha trocando os portões da rua, cara. Aleluia. Mas se brincava, irmão, se vivia. Não tinha tempo para a crise de ansiedade havaiana pegava a gente. Vai dizer para minha mãe que eu estava com crise de ansiedade, com louça para lavar na pia. Quem já brincou de carrinho, de rolemã? Quem já passou escovão na casa e sentou o mais novo em cima e brincava de escovão correndo? Quem já... É ou não é? Era a vida, não era, gente? Quem já foi aqui? Não, agora eu só quero ver você revelar verdadeiramente. Quem já foi aqui na discoteca e não tinha dinheiro para entrar, mas daí levava o esparadrapo para copiar? Ah, meu Deus! Te peguei. Copiava o carimbo. Aí passava nos negros assim o carimbo, touch, 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 e entrando, né? Não tinha dinheiro. Ô maligno, ô menino maligno. Aleluia. Mas tá aí, ó. Tá todo mundo trabalhando, vivo, não é? Parece que as nossas crianças hoje não têm nada o que fazer, irmãos. A gente aprisionou elas das mentes. A gente deu um aparelho para elas brincarem, para que elas não atrapalhem o que a gente está fazendo, porque a gente está brincando no outro também. Aí você vai numa casa, está um num sofá, o outro no outro. Num restaurante hoje eu estava prestando atenção, um casal de namorados. Irmãos, antigamente a gente ia, não é, José? Não é, Jô, cara? A galera ia ficar mexendo no celular, rapaz. Ela não é, Jô, cara? Aleluia. Agora, os caras sentam na mesa, um de cada lado, ninguém olha para ninguém, brincando no celular, mano, não tem afeto, não tem toque, não sabe nada, inocente. Quase que eu levantei e bati no cara dos caras, você não vai fazer nada. Menino, fica ali. As pessoas não se tocam, não tem afeto, irmão. Eu estou falando, isso é doença? É doença. Isso cabe numa mensagem de cura, porque nós estamos ficando doentes emocionais e não estamos percebendo, irmãos. Doentes emocionais. Irmão, vende o celular e compra uma bicicleta, compra um skate, vai brincar com seu filho, vai fazer alguma coisa na rua, sei lá, soltar pipa, sem cerol, mas ou põe um cerol também para ensinar um menino umas maldades. Que às vezes fica, né? Às vezes o menino também, se não aprende uma maldade também, pode ficar muito menino, né? Tem que aprender umas coisas assim, forte. Aleluia. Queridos, se nós queremos liderar o mundo como igreja, nós primeiro temos que aprender a liderar a mente. Nós precisamos administrar o eu. Nós precisamos viver esses dias, fazer coisas diferentes. Talvez você precise ir para a rua. Nós estamos presos, irmãos. E essa cadeia, essa chave dessa cadeia está nas nossas mãos, os pais. Nós estamos deixando nossos filhos doentes e não estamos percebendo isso.
Ninguém diz amém. Eu sei que é difícil falar amém numa mensagem dessa. Nós estamos vivendo numa era, como diz Augusto Cury, de mendigos emocionais, mendigando o pão da alegria. Estamos vivendo num manicômio de céu aberto. Você passa pelas pessoas nas ruas, ninguém mais cumprimenta ninguém. As pessoas não têm mais prazer, parece, de pegar na mão. Eu estou falando isso porque nós precisamos resgatar algumas coisas, amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Porque a gente vai crescendo, vai dando as coisas para os filhos, vai liberando. Daqui a pouco eles não conseguem mais ter prazer em nada, irmãos. Você já percebeu que os filhos vão ficando menos agradecidos pelo que vão ganhando? Eu não é? Porque tem que ser sempre, o presente tem que ser maior do que o que já foi. E você vai dando e os filhos vão ficando menos agradecidos pelo que estão dando, pelo que recebem. Tem que ter muito para gerar pouco prazer. Tem que ter muita coisa que gera pouco prazer. E sem perceber, emocionalmente nós estamos ficando doentes. Dê presente todo dia para ele, para você ver o que acontece. Queridos, não são apenas drogas que viciam. Emocionalmente nós estamos ficando. Eu estava lendo um livro que diz que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha. Que uma criança de 9 a 12 anos tem mais informação do que Platão, Sócrates tinha. Imagina isso, gente. Os pais da filosofia. Uma criança de 9 a 12 anos. E quanto mais abastados são os pais, mais desnutrido parece que é o filho emocional. Nós precisamos ter conversas francas com os nossos filhos, irmãos. Nós precisamos criar algumas brincadeiras que tirem eles dessa prisão. Porque nós não estamos percebendo, mas nós estamos ficando prisioneiros emocionais. Nós não estamos administrando, nós não estamos degustando das coisas. Coisas boas, gente, é ou não é? Mas eu admiro o que é belo. Não é para admirar só, é para degustar. Amém? Degustar, se comprometer com isso que você está vendo. Só admirar e não degustar não faz de você emocionalmente um homem livre. Admirar o belo, não, nós temos que admirar e nos comprometer e fazer participante. Às vezes, irmãos, uma volta de bicicleta, nós temos que orar mais. Uma volta de bicicleta, uma volta só de bicicleta. Você sai às vezes da sua casa, pega a bicicleta e vai lá, só molha o pé na água, na praia e volta. Pronto. Querido, dê para os seus filhos coisas que o dinheiro não pode comprar. Dê para os seus filhos coisas que o dinheiro não pode comprar. Dê sua presença, dê sua vida. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque se nós não cuidarmos agora, nós vamos ter uma geração de doentes. E não é doente no físico, é doente emocional. Irmãos, mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi. Você sabia que Einstein era depressivo? Você sabia que Van Gogh era hipersensível? Qualquer coisa que você falava, ele chorava. Eu estou falando de celebridades. Muitas celebridades, elas ascendem na carreira, mas são asfixiadas no prazer. Elas não conseguem. Pessoas que têm de tudo para ser bem e não são. Por quê? Porque não, essas coisas o dinheiro não compra, irmão. O que compra é a satisfação da vida. Essas coisas você tem que viver na simplicidade. São coisas simples. Amém? Coisas simples. Nós temos. Esses dias eu estava no shopping com meu filho. Tinha uma quantidade de adolescentes sozinhos, sem os pais. Eu me assustei. Sem os pais. Adolescentes, aquele shopping cheio de adolescentes sem pais. E os pais certamente estavam trabalhando, ou estavam, eu não sei onde estavam.
Mas nós não estamos percebendo, nós vamos criar uma geração de pessoas, de crianças desnutridas emocionalmente. Daqui a 10 anos nós vamos ter problemas sérios, novas doenças vão aparecer. Por quê? Porque nós não fizemos nada agora, nós não paramos um pouco a nossa vida para cuidar disso. A gente dá um aparelho, pega o aparelho, eu não estou falando de você, não estou falando de mim também. Eu também tenho filho adolescente. A gente dá um aparelho e isenta, é como se isso comprasse a nossa ausência. Olha, o pai não está, mas isso aqui vai te ajudar. O papai não está, mas isso aqui vai te ajudar. E nós vamos nos perdendo, querido. Emocionalmente a gente vai perdendo as forças. Vamos ficando sábios, inteligentes. Nunca se houve uma geração com tanta inteligência. Nunca se teve uma geração com tanta informação. Você descobre qualquer coisa falando com um telefone. Você aperta um botão e diz: olha, eu quero saber disso. Na hora vem uma lista de coisas que você já pode ter. Estamos sábios, a nossa cabeça está carregada de informações. Mas faz tempo que a gente não faz coisas pequenas, coisas singelas, coisas simples, coisas que nos arremetem a lugares que outrora já nos curaram. E hoje não é só a ausência dos pais, é o excesso de informação, é o excesso de coisas que a gente carrega a mente dos nossos filhos e a nossa mente. Então são dias de nós embainhar a nossa espada e deixar que o Senhor trabalhe com a dele, deixar que as escrituras se cumpram na nossa vida, irmãos. E ainda que as escrituras dizem que a ciência se multiplicaria, que a corrupção se multiplicaria, não está dizendo que você tem que viver isso, está dizendo que isso se multiplicaria no mundo, mas não está dizendo exatamente que você tem que viver nesse cenário. Você pode mudar o seu cenário a partir da cruz, amém, irmão? Você pode mudar a sua vida a partir da cruz, você pode mudar o seu cenário a partir da cruz. Nós podemos mudar a nossa vida. O drama da cruz trouxe pelo menos 7 bênçãos reveladas para nós. Jeová Shammah, já falei aqui, Jeová Shammah, ou seja, o Deus presente. Jeová Shalom, ele é paz. Jeová Raá, ele é meu pastor. Jeová Jiré, ele é meu provedor. Quando eu falo de Jeová Jiré, não estou dizendo que a gente tem que ir para a igreja fazer campanha para enriquecer. Jeová Jiré não é para você enriquecer, é para que não haja necessidade, para que haja sempre provisão. Nós precisamos entender que não são dias de fazer do nosso jeito. Nós não podemos ir substituindo as coisas. Pedro puxou da espada para tentar resolver. Jesus disse: ei, põe a tua espada aí. Eu estou aqui para cumprir o que está escrito. Isso está escrito a meu respeito. Eu preciso passar por isso. Não há caminho alternativos, querido. Nós precisamos passar algumas coisas. Mas no que diz respeito às emoções, nós não precisamos passar. Nós temos lidado com uma igreja emocionalmente doente, com pessoas que você não pode falar algumas coisas. A gente tem sempre uma desculpa para uma situação, sempre uma desculpa. E quem é bom de dar desculpa não é bom de arrependimento. E nós precisamos trazer de volta o arrependimento para a igreja. Nós precisamos nos arrepender, nos apropriar dessas bênçãos, nos apropriar daquilo que o Senhor falou que é nosso. Irmão, ser curado é nosso, é para nós, é para os nossos dias. E talvez a maior doença da igreja não seja no físico, seja na emoção. E o pior, a gente sabe tudo da Bíblia, a gente é cheio do Espírito Santo. O pior, a gente ora e pessoas são curadas fisicamente, mas emocionalmente a gente vai perdendo o sentido. Diga para o irmão que está do seu lado: embainha a tua espada. Diga: põe a sua espada aí na sua bainha. Não é dias de você usar a sua espada, é os dias de você se apropriar do que Deus disse para você. Crer com o coração e praticar o que é justo. Se nós queremos sair de uma igreja emotiva, tem que começar por nós. Amém? Não pode ser mais as emoções que dirigem a gente.
Quando a gente está triste e não desenvolve, não produz, porque simplesmente está triste. E quando está alegre, parece que a gente quer resolver tudo num dia só. Não, querido, essa não é a ideia de Deus para os nossos dias. A ideia de Deus para os nossos dias é a gente voltar às coisas simples e práticas. E isso tem que começar no nosso lar. Eu, como disse o pastor Cristiano aqui enquanto ministrava o louvor, eu estou refazendo algumas coisas na minha vida. Eu quero algumas coisas mais práticas. Hoje eu estava conversando com a Iraci antes de vir para cá. Eu estava falando para ela, tem hora assim que me dá uns enjoo. Ela disse, seja só você. Por que você não é só você às vezes? Eu disse, porque às vezes as pessoas esperam tanto da gente. As pessoas vêm de tão longe, às vezes aqui elas esperam tanto da gente. Às vezes elas têm tanta expectativa na vida da gente. E aí, esse é o problema, é que a gente não vai conseguir suprir as expectativas das pessoas. E aí você tenta ser uma coisa que você não é. E aí você vai cansando. É exatamente aí que entra a queda emocional. Você vai cansando porque as pessoas esperam de você uma coisa que você não é. Criaram de você um personagem, eu estou falando de você agora, que você não é. E aí, porque as pessoas pensam que você é, você cria um personagem para que elas continuem pensando que você é. E isso vai, emocionalmente, vai cansando as pessoas, vai cansando a gente. Isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias são dias de jogar a toalha no chão e ser você mesmo, amém? E dizer, e dar liberdade para Deus, Senhor, me transforme, eu quero ser o homem que o Senhor chamou para mim ser. Eu quero colocar em ordem todas as coisas. Eu quero viver, porque se eu sou verdadeiramente teu filho, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E o que o Senhor tem para mim é isso, então é isso que eu vou viver. Não crie expectativa na vida das pessoas. Amém? Não prometa para elas coisas que você não pode fazer. E quando você prometer alguma coisa sobrenatural, sempre aponte para Jesus. Diga, Jesus pode mudar isso. Eu não, mas Jesus pode fazer. Nunca assuma uma responsabilidade que Deus não deu para você. A responsabilidade é dele. Amém? Ele falou que faria. O meu trabalho é crer no que ele falou que faria. E não deixar que as pessoas pensem de você mais do que aquilo que você realmente é. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, amém, irmãos? A simplicidade. Quem aqui crê na cura? Nós cremos, e por que a gente não se apropria dela? Qual é o primeiro passo para ser curado? Pastor, eu estou doente. Qual é o primeiro passo para ser curado? Eu acho que não adianta às vezes nem Deus curar o corpo, Ele tem que curar a gente por dentro. Porque lembra daquele ditado popular, mente sadia, corpo sadio. Talvez as nossas maiores mazelas estejam na mente, irmãos. E o diabo é perito nisso, ele constrói um cenário que não existe. E a gente sempre, quando se dá com esse cenário, a gente acha que nunca vai ter mais saída. Você nunca vai conseguir sair dali. Então o primeiro passo para a cura qual é? É o mesmo passo para ser salvo, ou adquirir qualquer outra bênção de Deus que Deus prometeu, ou seja, conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. O que a palavra de Deus diz sobre cura? É isso que vai acontecer. Se você conhece a vontade de Deus, você pode reivindicar. Você não pode reivindicar uma coisa que você tem dúvida acerca da vontade de Deus. Você não pode reivindicar uma coisa que você às vezes até já sabe que não é a vontade de Deus, mas continua temendo. Agora, se eu já sei que Deus falou de uma coisa, eu só preciso me apropriar disso. Eu não estou dizendo segundo a minha palavra, eu estou dizendo segundo o que você falou, Deus. É segundo o que você falou. Você deve ser convencido pela palavra que é a vontade do Pai para curar. Porque é impossível você ter fé numa coisa se você tem um pingo de dúvida que esta seja a vontade dele. Então eu não tenho fé na cura, eu tenho fé na vontade dele. E a vontade dele diz que ele faz. Aleluia. A minha fé não está firmada na cura, está firmada na sua palavra.
Nós precisamos crer nisso. A fé é a expectativa que Deus vai fazer. É impossível você reivindicar ousadamente pela fé uma bênção que você não tem certeza que Deus quer fazer. Agora, se você tem certeza que Deus quer fazer, você tem que orar até que aconteça. Eu tenho certeza. Nós oramos por chuva, não oramos para parar a chuva? Quando choveu agora aqui, choveu, deu um toró, alguns já disse, já pensou, lá dentro, eu sei que pensou. Eu sei. Lá dentro pensou, viu, não adianta. Porque a gente se move por circunstâncias. Mas se eu sei que a vontade de Deus me diz, a vontade de Deus diz que se eu beber alguma coisa mortífera não me causará dano. Se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar. Se eu disser para a chuva, aquieta-te, para o vento, aquieta-te. Se eu disser para uma enfermidade, seja curado. Não se trata de eu ter fé em mim, se trata de eu ter fé na vontade de Deus. Eu estou apoiado no que Ele falou, não no que eu estou dizendo. Toda a minha vida é firmada no que Deus faz e diz, não no que eu digo e faço. Então a minha espada tem que estar guardada, porque a espada dele está trabalhando. Amém? A espada do Senhor, a espada é a palavra de Deus. Aleluia. Não use a palavra nem para se defender. Dá uma nova oportunidade para você ter fé. A chuva voltou, uma nova oportunidade para você dizer, eu creio que não vai encher nada. Eu creio que não vai encher nada. Entendeu? Não usa da Pedro, guarda a espada. Jesus estava querendo dizer o seguinte: você acha que eu estou passando isso porque eu quero? Você acha que Deus não está no controle da minha vida, Pedro? Não, eu estou aqui porque tem um propósito de Deus. Pastor, e viemos e vamos dizer que aí vem a chuva e inunda tudo. E aí? É que a gente não tinha fé? Não, é que a nossa fé está apoiada no amor de Deus, não no poder de Deus. Mesmo que o poder não funcione, eu não dependo que Ele faça para que eu continue acreditando. A minha fé está apoiada no amor dEle, não no poder dEle. É aqueles 3 homens da fornalha, lembra? Senhor, nós temos, o meu Deus tem poder para nos tirar da fornalha, mas se isso ainda não acontecer, nós não nos prostraremos diante de outro Deus. Quem muda de Deus pela circunstância nunca conheceu Jesus. Quem muda de Deus porque mudou a circunstância nunca conheceu Jesus. Nunca firmou sua vida no amor de Deus. Estou firmado no amor, querido, não é no poder. Nós oramos agora para que o poder viesse e parasse as águas e não inundasse. É ou não é? Mas se acontecer, daí, pastor, se acontecer, nós vamos continuar adorando. Nós não vamos ficar, puxa, cara, e agora essas pessoas vão, como é que as pessoas vão acreditar na gente de novo? Puxa, eu falhei. Não foi você que falhou. Procure saber qual é o propósito disso. Esse é o nosso problema. É que se Deus não faz o que a gente quer, a gente emburra, fica de mal com Deus. Estou ferido com Deus, porque Deus não fez o que eu pedi. Nossa fé não está firmada no amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Amém, irmãos? Aleluia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Por isso, eu sempre me preocupei de ser um pregador não cheio de informações, mas um homem que vai gerar fé no seu coração. Amém? Um homem que não vai fazer você acreditar, fazer você firmar a sua fé na minha sabedoria, não, mas vai fazer você firmar a sua fé no amor de Deus,
Por isso eu não vim aqui nessa noite inundar você de inteligência, uma inteligência de plástico, que vai tornar você sábio aqui, mas emocionalmente caído aqui dentro. Um homem sábio, inteligente, uma mulher sábia, inteligente, mas qualquer circunstância tira você dali. Do que adianta saber muito, do que nada importa. Você precisa saber que Deus é amor. Você precisa saber que se o poder de Deus que está sendo reivindicado, ele só pode estar firmado na vontade de Deus, irmão. Deus não vai fazer uma coisa que Ele não quer só para te agradar. Deus não faz o que Ele não quer só para te agradar. Aleluia. Romanos 10:10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê, Jackson, para a justiça. Eu creio e criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Como pedir para alguém crer para a justiça antes de convencê-lo completamente que é a vontade de Deus curá-lo? Olha aqui para mim, querido. A fé que toma posse não é a fé que crê que Deus pode, mas é a fé que crê que Deus quer. Não é a fé que crê que Deus pode. Deus pode ou não pode? Então pronto, você já sabe disso. Então não firme a sua fé no que Ele pode, firme a sua fé no que Ele quer. Então aquela oração, aquele vocabulário precisa mudar na nossa vida. Senhor, se Tu puderes, não ore mais assim, porque Ele pode. Ore, se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor pode. Não é se o Senhor puder. Ele diz: Luiz, eu posso, mas eu não quero. Mas Senhor, por quê? Porque o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Quando Pedro puxou da espada, Jesus põe a mão e diz: guarda, você não está entendendo. É necessário que isso aconteça. Aleluia. Mas não é porque é necessário que isso aconteça, eu vou orar, vou deixar de orar. Não, eu vou orar, porque eu não sei o que Ele quer. Então eu estou orando. Na medida que eu vou orando, Ele vai se revelando. E aí, se eu perceber que inundou a cidade, eu vou dizer: Deus, por quê? Aí eu vou tentar entender o porquê. Nós precisamos firmar a nossa fé nisso que Ele está fazendo, querido, que essa é a vontade dEle. Não adianta você crer no que Deus disse se você não libera nenhuma palavra em favor do que Ele disse. Que as suas palavras pensam de outro jeito. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 3. Deixa eu terminar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 diz assim, ó: ele está falando de uma... Vamos ler o versículo 10 de 2 Timóteo 3, para a gente entender o 14. Porque ele está dizendo assim, ó: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, perseguições e aflições, a quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, agora ele está falando para você que é filho. Ele está dizendo, ó, tu, porém, você que é filho, olha, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar. Amém? Quando você entende as Escrituras, um capítulo fala com você, um versículo fala com você. Os 7 nomes redentivos de Deus: Jeová Raá, o Senhor é meu pastor; Jeová Jiré, provisão; Jeová Shalom, a paz; Jeová Rafá, Deus que sara; Jeová Tsequenedu, Deus de justiça; Jeová Chamá, o Senhor é presente; Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Esses são os 7 nomes redentivos de Deus. Isso tudo você encontra no Salmo 23. Você acha por que Davi era o cara segundo o coração de Deus? Porque Deus usava ele para se revelar o que Deus queria. Está escrito na Bíblia, abre aí comigo. Salmo 23, o famoso Salmo. O que é que diz aí? O Senhor é meu Jeová Raá, meu pastor; nada, Jeová Jiré. Deitar-me faz em verdes pastos. Está aí? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça; Jeová Tsequenedu, justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás, Jeová presente; Jeová Chamá, Deus presente. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Os 7 nomes redentivos de Deus estão aqui. O Senhor é meu pastor, Jeová Raá; nada me faltará, Jeová Jiré. Me leva às águas tranquilas, Jeová Shalom, paz. Refrigera minha alma, Jeová Rafá, me cura. Jeová Tsequenedu, que fala de justiça. Ainda que eu ande pela vereda da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, Ele vai me guiar em justiça. Jeová Chamá, Ele é presente. Jeová Nissim, a minha bandeira. O teu amor e a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Então tudo na Bíblia, irmão, me ensina a viver uma vida prática, simples e de fé. O problema é que tem coisas que, se eu não tenho emocionalmente, eu fico doente. Tem coisas que, se não acontece como eu quero, emocionalmente eu vou ficando doente. Eu não percebo isso, mas eu vou ficando doente. Irmão, aproveita que está começando o mês, essa semana. Dá uma sossegada. Você viu que quando o Cristiano contou o testemunho aqui, o culto mudou de lugar? Você percebeu isso? Quando ele começou a contar o testemunho, dizendo que eles estavam aflitos para fazer o retiro e tal, eu estava na sala e disse: vem cá, vem aqui. Eles já vieram com a agenda, dá, o que é que foi? Eu disse: não, senta aí, vamos curtir. Botamos som, ficamos ali. Esse cara um olhando para o outro sem saber o que fazer. Eu fechei os olhos, fiquei chapando. Calma, descansa. O que é para ser, será. O que é para ser, será. Qual de vós, por maior que seja, pode mudar um côvado no curso das vossas vidas? Amém? Relaxa. Hoje é um bom dia para exercer fé na sua vida. Olha bem, você tem uma notícia que não é muito boa. Você tem um diagnóstico, né, um diagnóstico passado que, quando essas notícias já foram dadas, o diagnóstico não foram negativos. Você tem um diagnóstico ruim, você tem uma notícia ruim. Hoje é um bom dia para ter fé. Hoje é um bom dia para ir para casa exercer fé. Não para ligar a televisão e ficar dizendo: ó, já encheu lá, ó, lá já aumentou, ó, lá já. Não, é um dia para você ficar exercendo fé.
para você fechar os olhos para toda informação negativa. Em vez de ficar ligando o rádio, a cidade tal choveu pedra, a outra caiu barracão, a outra, já o rio está aumentando, não. Hoje é um dia para exercer fé. Os próximos 3 dias vai ser 3 dias de fé intensa. Aleluia. Você vai para casa e dizer: Senhor, aqui tem um diagnóstico ruim, mas eu acredito, eu creio, porque a tua palavra diz, amém, que a fé, ela faz coisas sobrenaturais, e pela fé nós cremos, Senhor, que essas águas podem parar. Por isso eu vou guardar minha espada e vou deixar que o Senhor trabalhe. Eu só vou te adorar nesses dias, eu só vou exercer minha fé nesses dias. Não vai para o mercado já amanhã apavorado, comprar bolacha e comprar água, desesperado. Ei, olha aqui para mim. Não vai desesperado. Meu Deus, e agora? Ai meu Deus, ai meu Deus. Já vou começar a levar tudo para o segundo andar. Não, é dias de exercer fé. Pastor, mas se a água vir? Se a água vir, vai ver, Deus quer te botar águas. E depois te encher do Espírito. Por favor, exerça a fé nessa noite. Fique de pé comigo. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Você crê nisso? Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Passa os céus, nós cremos na tua palavra. E passa a terra, mas a tua palavra não passará. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não. Nós cremos em ti. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Aleluia. Vamos exercer fé. Vamos exercer fé. Então vamos. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vamos orar. Passa a tua palavra
declaramos essa noite esta verdade, Pai. Declaramos: passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará. Passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra não passará, não passará, Senhor. Sim, eu creio em Ti, eu creio em Ti, Senhor. Não somos homens e mulheres guiados pelas circunstâncias, mas nós somos guiados pela Tua palavra. Passa os céus e passa a terra, mas a Tua palavra não. Levante as suas mãos e declare essa verdade. Passa os céus e passa a terra, mas a Tua palavra não passará. Aleluia. Sabe por que nos falta fé? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos voltar, irmãos, a ouvir o evangelho genuíno. Não um evangelho que só motiva as pessoas, um evangelho de motivação que não traz fundamento, que ensina as pessoas a voarem, mas não ensina elas a terem raízes firmadas no Senhor. Que daí, quando chegam os dias difíceis, elas não sabem lidar com a situação. Nós precisamos aprender a ter raízes e asas. O filho pródigo, na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele tinha asas. Ele pediu: pai, me dá a parte dos bens que eu estou indo embora. Ele tinha asas, ele queria voar. Mas quando acabou o recurso, quando ele não tinha mais condição de viver, ele foi comer com os porcos, ou pelo menos tentar, porque ele não tinha raízes. Então ele voltou para a casa do pai. O filho que estava em casa, o mais velho, tinha raízes. Ele disse para o pai: eu sempre trabalhei, sempre te servi. Mas ele não tinha asas, ele não sabia o que era dele realmente. Nós precisamos desses dois elementos, raízes e asas, como filhos de Deus. Nós precisamos saber até onde nós vamos, até onde nós podemos ir pela palavra de Deus. E nós precisamos ter fundamentos na nossa vida, fundamentos inegociáveis, e um deles é família, e um deles é amigos, e um deles é os princípios de Deus. Esses princípios Deus não quebra para abençoar ninguém, irmãos. Ninguém. Se você acha que você vai se mover e Deus vai te abençoando à medida que você vai se movendo, você vive de prazer e não de propósitos. Deus não abençoa os seus prazeres, Deus abençoa o seu propósito. E dentro do seu propósito, Deus promove o seu prazer. Aleluia. Agora nós não podemos largar o propósito para viver o prazer, achando que Deus vai nos abençoar. Não, Ele pode nos perdoar porque Ele é misericordioso, mas não nos abençoar. A nossa bênção tem a ver com o propósito. Quando eu estou no propósito de Deus, Ele cria situações de prazer, para que eu tenha o prazer naquilo que eu estou fazendo. Aleluia. Eu não prego o evangelho porque eu sou obrigado, eu tenho prazer nisso. Aleluia. Mas eu confesso, tem viagens que eu vou que eu não gostaria de ir, tem lugares que eu tenho que estar que eu não gostaria de estar. Eu não tenho prazer em fazer, mas já não tem mais a ver com o meu prazer, tem a ver agora com o propósito. Aleluia. Nem todos os dias que eu prego eu tenho vontade de pregar, mas não tem mais a ver com o meu prazer, tem a ver com o meu propósito. Eu sei que se eu cumpro o meu propósito, Deus vai gerar o prazer. Então muitas coisas que a gente faz, que a gente não tem vontade de fazer,
A gente discerne isso achando que isso não é de Deus, porque eu não tenho vontade. Fazer a vontade de Deus não tem a ver com a sua vontade, tem a ver com a vontade dele. Amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Não está dizendo que é a minha alegria, está dizendo que é a alegria dele. Quando a minha vida alegra o coração dele, então eu me fortaleço. Não significa, eu posso até estar triste, e às vezes eu preciso até ficar triste para gerar alegria nele. Por quê? Porque às vezes eu tenho que deixar de fazer o que eu quero para fazer o que ele quer. Aleluia, tem a ver com a vontade dele. E pela vontade dele nós vivemos em fé. E eu digo uma coisa para você, cristão: é a vontade dele curar, é a vontade dele estabelecer vontade, é a vontade dele que a vontade dele seja estabelecida. Aleluia, volte para casa hoje debaixo de fé. Você está num cenário perfeito para gerar fé no seu coração. Amém? Nós nunca tivemos no Brasil um cenário tão perfeito para os homens de fé se estabelecerem, para as mulheres de fé se estabelecerem. Num tempo que ninguém está vendendo nada, você tem fé, você vai vender. Num tempo que ninguém está conseguindo fazer nada, você tem fé, você vai andar numa dimensão diferente, numa esfera diferente, num trilho diferente. Porque no caos é que se manifesta a verdadeira vontade de Deus. É no meio de um cenário de corrupção que os homens de justiça se manifestam. É no meio de um cenário de caos que a verdade é estabelecida. Então, querido, para Pedro naquele dia, quando Jesus foi preso, Pedro disse: nós vamos sair daqui. Já puxou a espada para tentar resolver. Jesus disse: não é assim que se resolve a vontade de Deus. A vontade de Deus, você fica quieto e passa ela. Amém? E supera isso. E quando você chega do outro lado, então você vai entender o porquê que você tem que viver isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bom estar aqui nessa noite. Deixa eu orar com você.